Olá, queridos. Bom dia, que a paz do Senhor reine em seu coração. Seja hoje mais um dia de bênçãos, mais um dia de vitória sobre a sua vida. Que você possa ser muito bem-vindo nesse nosso momento com Deus, manhã com Deus. Queria chamar você para hoje estudarmos um pouquinho a respeito de 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos falar um pouquinho sobre amor responsável. O amor, ele precisa ter uma medida. Nós vamos ver Paulo falar lá no capítulo 3 de Coríntios que o amor, sabe, ele não arde em ciúmes, o amor não exorbebece, o amor, ele tem uma medida. Vamos falar sobre o amor responsável nesta manhã. Convido você e convido a todos que você puder convidar, convido para que esteja conosco hoje para ouvirmos esta palavra. Vamos então falar com Deus e vamos conversar sobre essa palavra já agora nesta manhã. Amém? Bom dia a cada um de vocês. Alexandro, Aline, Alex, lá de Ourinhos. Bom, Alex, está conosco aí. Minha mãe, meu pai, minha avó Esther. Bom dia, Fabrício, nosso tesoureiro da igreja. Bom dia, Márcia. Bom dia, Thelma. Bom dia, Vinícius. Bom dia a cada um dos nossos queridos amigos em Cristo. Queria que você pudesse se achegar para termos aí um momento com Deus, beleza? Vamos falar com Deus? Deixa Deus falar contigo já nesta manhã. Tem um momento de devocional, tem um momento de chamar Deus para a sua vida antes de qualquer coisa. É tão difícil às vezes as pessoas procurarem a Deus somente quando as coisas estouram. Às vezes procuram a Deus só quando vem a enfermidade, a crise, a separação, a luta, a adversidade. Procura aprender a colocar Deus em primeiro lugar. É isso que vamos fazer nesta manhã. Papai querido, nós te amamos, te adoramos, te exaltamos. Por isso chamamos o Senhor para vir estar conosco. Moisés disse: Senhor, eu não sairei daqui se tu não fores comigo. Ó Deus, é muito importante sentir que o Senhor está na igreja, sentir que o Senhor está dominando a atmosfera, mas é muito importante saber que o Senhor está conosco, está em nós, está fazendo habitação em nossas vidas. Então venha estar conosco nesta manhã, venha fazer morada em nossos corações nesta manhã, venha transformar o nosso dia, a nossa vida, a nossa, ó Deus, expectativa toda, os nossos sonhos sejam transformados pelo Senhor. Pai, pedimos que o perfeito Espírito Santo esteja conosco. Cremos que Jesus Cristo é o Senhor absoluto, é aquele que amou intensamente, incondicionalmente a cada um de nós, que morreu em nosso lugar. Obrigado, Senhor, 1000 vezes obrigado, porque o Senhor nos comprou com o teu sangue. Que nesta manhã possamos nos lembrar disso, possamos ter um dia melhor e mais convicto estejamos de que o amor do Senhor nos constrange, nos envolve, o amor do Senhor nos basta. Senhor, que o Senhor possa estar conosco, perdoa os nossos pecados, assim como também, ó Deus, nos supre com todas as necessidades da nossa vida espiritual. Fica conosco, dá-nos a tua bênção e a cada amigo nosso, aqui no Facebook, do YouTube, amigos que vão chegando e vão ouvindo a palavra, sejam eles, todos eles, abençoados, prósperos, que o Senhor repreenda toda crise, toda depressão, toda enfermidade, toda tristeza, que o Senhor tire a tristeza e troque ela, assim como a tua palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Senhor, que haja essa transformação em nossas vidas e sejamos cobertos pelo teu amor e misericórdia. Já diz a tua palavra que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos.
Senhor, fica conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, bora lá, vamos falar a respeito da palavra do Senhor. Você está vindo de um feriado aí, possivelmente dormiu bem, comeu bem. Agora é hora de nos alimentarmos diferentemente, não é? Vamos nos alimentar pela palavra do Senhor. Beleza. Eu quero falar hoje a respeito do capítulo 1 do primeiro livro de Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5 de Coríntios, ele vai falar aos nossos corações a respeito de algo que, na realidade, eu preciso colocar como necessário. Falar sobre o que o capítulo 5 vai dizer é algo que, na realidade, está meio fora de moda hoje em dia. Porque o capítulo 5 vai falar sobre a disciplina. E falar sobre disciplina nos dias atuais parece que é algo difícil. O pai, se vai disciplinar o filho, diz que o conselho tutelar vem. Precisa disciplinar e com tantos cuidados que às vezes o pai pensa, às vezes é melhor nem disciplinar. A gente vê, hoje a sociedade coloca tantas medidas, sabe, tentando se intrometer no cuidado para com os filhos, que às vezes pensamos que o pai não tem mais poder de controle sobre os seus filhos, pai e mãe. Por isso, quando falamos de disciplina, talvez há um preconceito, não é? Talvez as pessoas logo falam, poxa, essa palavra não é boa, vou mudar de canal, vou tirar, vou levar para outra live, não me interessa. Isso interessa sim, porque eu iniciei dizendo para você que o amor, ele é responsável, e a disciplina é muito importante na família, a disciplina é muito importante dentro da igreja, porque é a disciplina que coloca limites, é a disciplina que torna o amor responsável. Porque quem ama cuida, porque quem ama acode, porque quem ama supre, porque quem ama dá carinho, porque quem ama, sabe, carrega no colo, porque quem ama demonstra. Pegou ou não? Irmão, isso aqui é muito precioso. É muito precioso. É muito fácil falar eu amo, mas não demonstra. O amor é responsável. Agora é lógico que à medida que Paulo passa para a gente aqui, é algo, sabe, absurdo. Porque nós vamos ver aqui no capítulo 5, que ele começa, sabe, delatando. Paulo aqui é o delator. Ele vai delatar o que está acontecendo. E o pior é que ele delata o que está acontecendo dentro da igreja, a igreja de Corinto. Ele vai dizer de uma gravidade tão grande que está acontecendo dentro da igreja. E o interessante é que Paulo aqui vai começar dizendo a respeito desse pecado dentro da igreja, dentro da família, aonde é inconcebível está o pecado. Porque, amados, uma coisa eu preciso que você entenda, eu preciso que você compreenda. Quando nós falamos de pecado dentro da igreja, talvez seja o pecado que mais fere a Deus. Porque quando se trata do pecado de um ignorante no sentido de não ter o conhecimento, a pessoa não sabe, nunca ouviu falar a respeito do pecado, vamos dizer assim, da fornicação. Paulo começa dizendo desse pecado. Fornicação é toda a relação sexual que é imprópria, toda a relação sexual que está fora da bênção do Senhor. Paulo começa dizendo, sabe, que a fornicação é algo simplesmente abominável, estava dentro da igreja. Então esse pecado dentro da igreja é um pecado consciente, é um pecado consciente. Não estou dizendo que fora da igreja seja certo, até os costumes romanos da época condenavam isso, muito mais dentro da igreja, porque você cometer um pecado contra a luz, sendo consciente, isso é de uma gravidade absurda. Isso fere, porque você é consciente, você é conhecedor da verdade, mesmo assim nega Jesus, mesmo assim você omite a verdade praticando a mentira, omite os mandamentos do Senhor, preferindo,
ser um relapso. Então, assim, o pecado dentro da consciência nossa precisa ser disciplinado. Paulo diz no capítulo 5, versículo 1, ao relato frequentemente que há fornicação entre vós, fornicação tal que nem ainda entre os gentios é mencionado que alguém possua a esposa de seu pai. Olha que coisa absurda, coisa absurda. Ou seja, um filho com a madrasta. Então isso é algo absurdo, e Paulo estava delatando que esse pecado não estava entre os gentios, esse pecado estava na igreja. Na igreja. Sabe, queridos, o que eu vejo aqui, a priori, é que eu e você entendamos uma coisa. Primeira coisa, deixa eu dizer para você, compartilha, para que outras pessoas do seu Facebook comecem um dia abençoado com a palavra de Deus, recebendo uma oração e sendo muito feliz e abençoado. Tá bom? Ju, bom dia a cada um de vocês que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eliabe, a todos sejam bem-vindos no nome de Jesus. Queridos, eu quero que você entenda assim: o Senhor sempre vai repreender aquele que não coloca o amor dentro de um amor irresponsável. Você lembra da passagem de Eli, um rei que reinou sobre Israel 40 anos, e Eli reinou, e Eli, aplicou ali todo o governo durante 40 anos, mas Eli foi também delatado pelo Senhor, porque o Senhor disse: Eli está errando, ele ama mais os seus filhos do que a mim. Ele não é capaz de repreender os seus próprios filhos, deixando que os faça sem limites. Então nós vamos compreender que o Senhor não se agrada de Eli por causa desse erro, e Eli futuramente vai morrer. Tamanho era o peso daquele juízo sobre a sua cabeça. Vai morrer porque não aprendeu a repreender os seus filhos, não aprendeu a colocar limite, disciplina. Nós vamos ver Davi, um grande homem de Deus, o homem que foi considerado segundo o coração de Deus, mas errou quando Adonias cometeu vários erros. Davi não o repreendeu. Adonias praticou relação também, com a sua própria irmã. Adonias não teve limite, não teve disciplina no amor dele. Davi errou. Você vai ver que Davi, ele tinha um amor intenso pela família, mas mesmo seu amor intenso precisa ser um amor dosado, precisa ser um amor disciplinado. Davi amou, você vai ver que o choro de Davi pela morte de Absalão, seu filho, durou dias. Davi se condoeu pelo sofrimento da sua família, mas Davi não o repreendeu. Nós vamos ver que o erro talvez de um pai é não colocar disciplina nos filhos. O erro de uma família é não se submeter às disciplinas do seu pai. O erro de um amor é dizer que ama, mas não se submeter. Porque quem ama se submete. Quem ama supera. Quem ama, é suprido, é acolhido, é acariciado. Quem ama, ele tem certamente noção de que precisa demonstrar isso. Já diz também Paulo, a carta aos Coríntios, capítulo 13, de que o amor tudo sofre, mas vai dizer que o amor permanece para sempre. Ou seja, a única coisa que permanecerá depois de tudo passar é o amor. Talvez a melhor coisa a entendermos aqui é de que o amor é o maior investimento que podemos fazer nesta vida. Então, se você vai investir no amor, se você vai depositar no amor, deposita sobre um amor responsável, um amor que há limites, até mesmo há limites. Veja que quando eu cito o exemplo de Eli amou mais os filhos do que a Deus. Eli não demonstrou disciplina sobre os filhos. Por isso, nesta manhã eu quero deixar para você uma denúncia de Paulo à igreja que estava em Corinto, dizendo que o pecado que estava dentro da igreja fede, é algo abominável. Eu vejo duas coisas da disciplina. Existe uma disciplina relapsa, aquela que passa sobre. Existe um tipo de disciplina que a pessoa vê, mas não faz nada.
A pessoa vê os filhos se distanciando de Deus, mas não faz nada. A pessoa vê a sua fé se acabando, mas não faz nada. A pessoa vê, sabe, o desrespeito dentro da casa. Filho fala mais alto que o pai. Filho obedece todo mundo, mas não obedece pai e mãe. E às vezes o pai não se levanta para dizer: poxa, eu preciso acordar, eu preciso colocar disciplina. Às vezes você vê dentro de uma igreja, sabe, pastores que governam a igreja, ou seja, pastores que são pastores, e vem problema dentro da igreja, mas não pregam. A cultura hoje é uma cultura do pluralismo, sabe, religioso. Quando nós falamos do pluralismo, palavra que apega um pouquinho na língua do caipira, não é? Mas deixa eu dizer o que é isso. Isso é aquilo que você vai no mercado e você vê lá vários tipos de ingredientes, vários tipos de ali produto que você pode escolher a marca. Você olha e fala assim: tem 10 tipos de sabonete, eu vou comprar esse, você escolhe. Hoje há esse pluralismo, sabe, religioso. Ou seja, cada um escolhe o que vai crer, cada um escolhe o que vai fazer. Ah, essa igreja está dizendo que eu tenho que ser assim, não, eu vou mudar, vou para outra igreja, porque a igreja que prega sobre adultério, essa não está boa para alguns, porque o cara está adulterando. A igreja que prega sobre dízimo, não, essa não é legal, você é desigrejado. A igreja que prega a respeito de ética, de você ter postura, de você ser uma pessoa que paga a conta, de você ser uma pessoa, sabe, que não é pesado a ninguém, até mesmo uma visita, até mesmo um churrasquinho. A Bíblia fala a respeito disso, de eu não ser pesado ao meu irmão. Quando pregamos disso no altar, alguém fala: não, essa igreja não me serve, não me serve. Então assim, existe um tipo de disciplina em que os líderes religiosos passam por cima, fazendo vista grossa, porque se tocar no pecado, a igreja não aguenta. Então existe um tipo de disciplina relapsa, e existe um tipo de disciplina que aperta demais. Você já viu apertar demais o barro na tua mão, a massa na tua mão? Quando você aperta demais, sai pelo vão dos dedos. Não adianta você apertar demais. Me recordo que o princípio na infância nossa, na pré-adolescência nossa, nós víamos na igreja, sabe, doutrinas tão exacerbadas, tão fortes, que as pessoas eram incapazes de seguir. Às vezes os próprios líderes religiosos cometiam os piores pecados porque não eram capazes de se submeter a tão fortes disciplinas. Você não tem que estar numa disciplina tão forte, mas você também não pode estar num regime em que você dita as regras, você fala o que é certo ou errado. Existe uma disciplina real, pura, maravilhosa. Existe uma disciplina que ela é equilibrada, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é o que o teu pastor prega, é o que tem, sabe, dentro da tua igreja como alimento para você absorver. A palavra é o maior veículo de transformação, é o maior veículo doutrinário sobre a vida de um cristão. Um cristão, ele não deve dizer: eu faço o que eu quero. Um cristão deve se submeter ao que a Bíblia diz que eu devo ser. A Bíblia fala o que a respeito disso. Algumas perguntinhas você tem que fazer para você todos os dias. Quando você for negociar, quando você for vender, comprar, quando você for disciplinar os teus filhos, quando você for falar mal de uma autoridade, você for falar mal de alguém, você for reclamar sobre o alimento, sobre a casa, sobre o que Deus te deu, pergunte o que a Bíblia diz a respeito disso. O que o Senhor acha a respeito disso? O Senhor se alegra em eu reclamar todos os dias? O Senhor se alegra em eu dar essa resposta com esta forma todos os dias? O Senhor se alegra? Você precisa perguntar isso, porque o próprio Espírito Santo vai trazer paz ao seu coração, se você estiver certo com a palavra de Deus. Se estiver errado, pode ter certeza de que o primeiro a te denunciar é o Espírito Santo, é a palavra, é a verdade, é a lei do Senhor. Já diz a palavra do Senhor assim, que se o teu coração te condena, maior é Deus
que o conhece ao profundo. Paulo faz isso, no versículo 5 ele vai dar o seu julgamento a esta questão. Não podemos julgar as pessoas, mas as ações precisam ser julgadas. A igreja precisa analisar as ações e julgá-las, para que o melhor seja sobre a igreja. Paulo aqui julga esse episódio, sabe, dessa fornicação, pecado horrível, pior, dentro da igreja. Paulo julga isso e diz no versículo 5, o tal filho que pratica o incesto, o tal filho que pratica o incesto, este precisa ser entregue a Satanás, para que haja destruição da sua carne e o seu espírito seja entregue ao Senhor. Paulo vai dizer a respeito disso, e Paulo vai aqui fazer uma apologia à igreja. Irmãos, aqui está um detalhe. Paulo aqui vai fazer uma apologia à igreja, porque tanto existe o pecado do que pratica, como o pecado daquele que consente. Existem pessoas que estão no meio de idolatria, estão no meio de, adultério, estão no meio de, disciplinas tão exacerbadas, tão, imorais. Existem pessoas que estão no meio de injustiças tão pecaminosas, mas não denunciam, não anunciam que ali está o erro. Irmão, você não pode julgar as pessoas, está errado. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, mas eu preciso julgar as situações, eu preciso julgar os erros que estão sobre a igreja, para que eu não seja conivente. Paulo aqui vai dizer no versículo 6 assim, a vossa vanglória não é boa, ponto. Não é boa. Paulo aqui vai dizer a respeito, do que a igreja precisa passar. No versículo seguinte, a igreja precisa passar por uma purificação, porque a vanglória da igreja está destruindo a igreja, ou seja, a arrogância da igreja, de achar que pode fazer o que for e não será julgada, de achar que é autossuficiente, de achar que o seu pecado não agride a Deus. Ora, se estamos falando de um pecado que foi delatado por Paulo da igreja de Corinto, Paulo vai dizer, existe um pecado dentro da igreja. Se esse pecado está dentro da igreja, fere diretamente a Deus. Eu sei que é uma mensagem difícil para começar um dia, mas eu estou dizendo para você que o amor, ele precisa ser responsável. Eu não posso falar de igreja, de família, eu não posso falar de amor ao trabalho, eu não posso falar de pessoas prosperar, crescer, serem felizes. Em uma época, de tanto desamor, eu não posso falar de amor, mas um amor desigual. Um amor, que se alegra com a injustiça do outro. Um amor que se alegra com a destruição de muitos. Um amor que se alegra com a morte de muitos. Eu preciso entender que o amor é responsável. O amor tudo sofre, tudo espera, paciente. Amém? Neste momento eu quero que você entenda, a igreja, ela não pode ser, arrogante, ela precisa se humilhar. Às vezes temos que pedir perdão até mesmo por aquilo que não fazemos. Pedir perdão por uma geração tão, afastada de Deus. Pedir perdão por uma geração tão acomodada, uma geração tão indiferente. É que nem o WhatsApp hoje, você manda mensagem para alguém, a pessoa visualiza, mas não te responde. Isso se chama indiferença. Ou seja, ser indiferente. Eu não vou responder. Você precisa responder. Você precisa, conviver. Você precisa, fazer com que as pessoas possam realmente ter a reciprocidade do seu amor. Nós temos que terminar. E eu queria dar o último conselho que Paulo vai falar. Paulo dá um conselho. Às vezes nós pensamos assim, irmãos, que eu não posso me afastar de pessoas, que eu tenho que ser amigo de todo mundo. Entenda uma coisa, tem uma frase aí popular que diz assim, diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Às vezes a melhor, resposta ou o melhor conselho não seja eu andar com todo mundo. Ele é legal, ele é bonzinho. E se eu não andar com ele, ele sai da igreja. Se eu não trouxer ele para minha casa, ele desvia. Existem limites para tudo. Existe o equilíbrio. O equilíbrio, ele precisa ser, sobre as nossas vidas. Veja
que Paulo no versículo 11 ele vai dizer: mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que chamado de irmão seja fornicador. Paulo vai dizer: você não tem que estar na companhia de um fornicador, de um imoral, de um injusto, de um agressor. Você não tem que estar na companhia dele. Paulo dá a lista de quantos aqui você não pode estar: fornicador, avarento, idólatra, caluniador, beberrão, extorquidor. Não esteja na companhia desse. O cara é avarento, você vai ser avarento. O cara na realidade é um extorquidor, você nunca vai ter paz, você sempre vai querer ter vantagem sobre outros. Você não tem que estar na companhia desse. O cara é um beberrão, irmão, o cara é um beberrão, o cara é um fanfarrão, ele na realidade só festa, só orgia. Como é que você anda com um cara desse? Você tem que pregar a verdade, anunciar a verdade. Você tem que aplicar sobre eles um limite, mas não deve andar com eles. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Paulo anuncia isso, porque eu tenho que julgar também os que estão fora, como também os que estão dentro da igreja. Mas Deus julga os que estão de fora. Portanto, apartai-vos dentre vós essa pessoa perversa. Apartar-vos no seguinte modo, de não andar junto. Não quer dizer que você não deva amar. Você tem que impor limites. Por isso eu termino dizendo, irmãos, nós devemos amar a todos, mas com cuidado, para que o meu amor não seja um amor desregrado, como foi o de Eli, que amou tanto os seus filhos que morreu por eles. Morreu por eles. Davi amou tanto os seus filhos, a ponto, sabe, de cometer tantos erros gravíssimos com relação à sua família. O nosso amor precisa ser soberano ao Senhor. O nosso amor precisa ser disciplinado, equilibrado, principalmente diante dos conselhos do Senhor. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que Deus traga sobre o seu coração a disciplina, para que o amor seja regrado, para que o amor sobre a sua vida seja um amor responsável, um amor que seja demonstrado com gestos de carinho. Que Deus te abençoe muito. Lembre-se que o amor é demonstrado em todas as áreas da nossa vida. Nós demonstramos o amor no trânsito, demonstramos no trabalho, no respeito um para com o outro, no respeito para com o patrão, autoridades, respeito para com a família, respeito para com o próximo, até mesmo para com o mendigo. Você não tem o direito de xingar o que está na sarjeta. Você só teve uma oportunidade melhor do que ele, de hoje estar em pé e de ser conhecedor. Mas ele precisa ser amado. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida grandemente. Pai, eu oro pelos meus amigos, vários amigos já de manhã, familiares que estão conosco, irmãos, igreja, recebendo uma medida de amor, para que nós não venhamos errar, não venhamos cair em alguns tropeços, e venhamos, talvez, nos arrependermos. E muitos talvez se arrependem de maneira tardia. Que o Senhor nos dê medidas de amor, disciplina sobre o amor, para que possamos amar com consciência, com responsabilidade. Eu abençoo a todos que recebem essa palavra, que haja vida, transformação, que haja saúde espiritual, que haja famílias estruturadas e abençoadas, que possamos amar muito mais ao próximo, que possamos entender que o Evangelho não é uma mão única em que só eu sou beneficiado, mas que o Evangelho é uma mão de via dupla, em que eu sou abençoado, mas eu abençoo também. De graça recebo, mas de graça dou. Senhor, que a Tua palavra alcance a todos os corações nesta manhã e tenhamos um dia, uma semana realmente extraordinária para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus te abençoe.